Voltamos aqui no segundo bloco do nosso programa Tarja Branca, já saudando todos que são através do facebook.com/Cine TV Nordeste, né? A Leda Dias, que está aqui conosco, um beijo para você, Joneguinha Silva, o Alan Barbosa. O Alan Barbosa até faz um comentário bem interessante, doutor Felipe. Ele fala que é uma doença tão dolorosa e tem poucas pessoas que falam sobre essa questão da esclerose múltipla. É verdade. Né? Falávamos antes do programa, junto com o Santino, que agora a temática do Agosto Laranja é até para trazer à tona a doença e o conhecimento de toda a sociedade. O porquê que a doença ela não é tão divulgada, mesmo tendo um número tão grande de pessoas acometidas pela enfermidade, doutor? É uma doença que, a esclerose múltipla, de todas as doenças neurológicas, a maior parte delas são crônicas, né? Em neurologia a gente tem muito de doença crônica, então isso que a Adriana falou das reações do paciente, a gente vivencia muito no dia a dia dos consultórios. Mas a doença esclerose múltipla, ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, ela depende do diagnóstico da ressonância magnética. Sim. Então você imagina que o diagnóstico não que surgiu apenas com a ressonância magnética, já havia trabalhos anteriormente que falavam de doenças com padrão de surto-remissão e se falava também da confusão que existia em neurologia, por exemplo, com neurosífilis e outras doenças que tinham esse padrão. Algo acontecia, depois melhorava completamente, deixava alguma sequela, depois de um tempo acontecia de novo de outra forma e assim ia, como acontece na maior parte dos casos. Mas a esclerose múltipla, ela surgiu, ela emergiu como um tema importante na medida que, no desenvolvimento da ressonância magnética, você começou a identificar lesões no cérebro que eram compatíveis com a doença desmelinizante. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, você esbarrou com questões também de não conhecimento do porquê da doença. A gente diz que é uma doença inflamatória imunomediada, mas ela não é uma vasculite, ela não se comporta como lúpus, ela não se comporta como outras doenças reumatológicas. Ela não tem resposta a medicações anti-inflamatórias, como acontece em reumatologia. Ela depende de um tratamento imunoterápico específico, que precisou ser desenvolvido. Então, você pensa assim, o FDA nos Estados Unidos, que é o órgão que libera as medicações, a primeira medicação, que é o interferon beta 1B, né, ele foi liberado apenas em 1993. Então, pensa no universo das doenças. O primeiro tratamento que foi liberado para uso realmente comercial, para tratamento da doença, foi em 93. Depois 2006, 2004 e medicações mais recentes. Quando? 2013, 2014, 2017. Então, o tratamento está surgindo recentemente, com várias opções. Muito está se aprendendo sobre a doença, mas muito não se sabe sobre o comportamento da doença. Então, a esclerose múltipla, não é que ela tenha sido negligenciada, é porque se precisava entender mais o comportamento da doença. Ao mesmo tempo, há uma confusão com o termo. Muita gente confunde esclerose múltipla com esclerose lateral amiotrófica. Que são doenças completamente diferentes, né? De comportamento completamente diferente. Sim. Esclerose tem a ver com alteração no tecido por uma substituição de célula. E múltipla tem a ver com acometimento de diferentes áreas do cérebro. Mas isso também pode acontecer no AVC, isso também pode acontecer por neuroinfecção. E no AVC e na neuroinfecção, isso é muito mais comum em termos de incidência. Tem um outro aspecto também interessante. A esclerose múltipla é tão desafiadora porque ela combina aspectos genéticos com aspectos ambientais e aspectos também de exposição até da latitude, do ambiente, do país em que você vive. Durante muito tempo, a esclerose múltipla ela era tida como uma doença das elevadas altitudes, ou seja, aqueles países que eram mais distantes da linha do Equador tinham maiores incidências de esclerose múltipla. Então, você entendia que a esclerose múltipla era uma doença dos ingleses, era a doença da Europa, do norte da Europa. E se imaginava que nos países tropicais, nos países próximos à linha do Equador, a incidência da esclerose múltipla era muito baixa. O que existia aqui, na verdade, era AVC e neuroinfecção, neurosífilis. Só que se percebe é que a esclerose múltipla tem uma incidência alta e cada vez mais crescente também nos países tropicais, né? E também não é só questões só de latitude, também há questões raciais também que devem ser colocadas. Os japoneses, os chineses, os afro-americanos, eles têm menor incidência de esclerose múltipla do que os brancos de outras regiões, mesmo em latitudes menores. As mulheres também apresentam As mulheres maior, têm uma né? incidência maior do que os homens, mas o comportamento da doença varia de tempos, de local também, de pessoa a pessoa. Eu até vou puxar o gancho que a doença crônica, seja ela esclerose múltipla
esclerose lateral amiotrófica, mesmo com todo o comportamento que a gente já conhece, entende, e com as dificuldades que ela oferece, ela tem várias formas de apresentação, né? E mesmo com várias formas de apresentação, ela tem comportamentos diferentes de resposta à medicação, muitas vezes até melhor do que a gente imagina, com resultados muito maiores ou muito melhores do que a gente pensa. Então, a doença, mesmo sendo desafiadora, tem o que ser feito, tem o que pode ser tratado, né? A partir do conhecimento, entender, por exemplo, que há sintomas na esclerose múltipla, como a dor, como a fadiga, como essas dormências que vêm e vão, que podem ser tratados com outras medicações, não apenas com as medicações caras, imunoterápicas, as drogas modificadoras de doença que são repassadas pelo Estado. Quer dizer, existe uma linha imensa de tratamento que não é só para a mudança do curso da doença, mas também para o suporte sintomático do paciente, né? Há uma gama de tratamentos que podem ser feitos, inclusive apoio psicológico. O paciente com esclerose múltipla também é um paciente que faz alterações psicológicas, alterações da cognição, que tem elevada incidência de insônia, de depressão, e que muitas vezes precisa de suporte também nessa área. Então, quando você pensa na assistência de um doente, de uma doença tão desafiadora, você pensa que tem vários itens que devem ser considerados. Olha só, interessante. Então, o tratamento, né? não é apenas a injeção que eu tomo uma vez, 3 vezes por semana, uma vez por semana, ou o comprimido que eu tomo todos os dias. Tem a ver também com toda uma rede de suporte que é multiprofissional para dar assistência. Verdade. E o apoio da família é fundamental, né, doutor Com Felipe? certeza, porque a família é quem acompanha o paciente nas idas e vindas para fisioterapia, para terapia ocupacional, né? E por aí vai. É verdade. Santino, ele falou muito bem a questão desse acompanhamento, né, de multiprofissionais. No seu caso, há quanto tempo você recebeu o diagnóstico que é portador da esclerose múltipla e como é feito o teu tratamento hoje? A possibilidade foi há um pouco mais de 9 meses, mas o diagnóstico definitivo foi no segundo surto, há 7 meses atrás. E, bom, são novidades, o primeiro momento, esse momento de negação, talvez para mim não tenha sido uma negação, mas foi uma... eu não queria saber nada sobre isso, não queria ler nada sobre o assunto, né? E acho que com o tempo eu comecei a ler, a tentar... Aceitar? Descobrir. Né? E é interessante, eu não sei se essa procede, acho que o Dr. Felipe sabe mais que eu li, acho que essa semana, inclusive, que Santos Dumont, que existiam alguns diagnósticos muito precoces, que acho que fazia com água quente, água fria, e Santos Dumont, pelo que eu li, ele sofria do que hoje seria esclerose múltipla, e isso justificaria uma série de desdobramentos da vida dele, né? E é uma coisa que eu acho, assim, ele sempre foi um personagem deslumbrante para mim, fantástico, e eu nunca imaginei que se isso proceder, né? Aparentemente sim, faz todo sentido na história dele, a forma como ele sumiu de toda O cenário, né? o cenário e a depressão. E essa fala descoberta é bem interessante quando você questiona sobre aceitação, porque a aceitação é um dos últimos estágios do processo do adoecimento, né? Então, primeiro a gente precisa se munir de muita informação. No primeiro momento é natural a gente se afastar das informações, a gente negar no sentido disso não é comigo, porque é algo que a gente não deseja nunca, não é o que a gente quer. A gente sabe que vem um caminho aí com uma série de mudanças. Uma pessoa que descobre isso aos 30 anos, em plena pós-graduação, em pleno começo de casamento, tudo vai mudar, não é? E é importante, o que eu percebo é que quando a gente traz esse tema, é para falar para as pessoas o que o Dr. Felipe falou. Tem tratamento, gente, não é? Tem tratamento, não é o fim do mundo. É a partir das descobertas, do conhecimento, que a gente vai sim trazer a possibilidade de chegar nesse estágio da aceitação. Antes disso, a gente vai deprimir, o paciente vai ficar ansioso, vai deprimir, vai ter aquele momento inicial do choque. Mas é possível chegar no processo de aceitação, porque quando eu chego nesse processo de aceitação, eu consigo já estar muito mais adaptado ao sistema, adaptado que eu vou poder continuar trabalhando, eu vou começar a lidar com a doença, porque a gente conhece, é muito importante que a gente conheça o nosso próprio corpo. E quando eu conheço o meu organismo, eu vou aprendendo também com o que ainda é novo, que a gente está percebendo que ainda é uma coisa muito nova, mas é importante que as pessoas que estejam escutando a gente saibam que tem saída, que tem formas de se lidar, tem tratamento, essa do tratamento desses outros sintomas, que a gente não tem que ser só aqueles medicamentos mais caros, aqueles medicamentos que vêm pelo governo,
mas que existem outras saídas também, que a gente não está sozinho, que tem um grupo de pesquisadores buscando informação, e é isso que a gente está querendo fazer, trazer para as pessoas essa ideia de que a gente pode trazer uma resposta positiva mesmo quando a gente está doente. Mesmo num cenário tão devastador, que é a descoberta de uma doença, como é no caso da esclerose múltipla, né? Vamos de música, Eduardo. Vamos deixar o clima mais leve. Eu tenho uma música chamada O Poder do Sonho, que ela está dentro disso tudo aí. Coisa boa. Que bom. A gente vive buscando sonhos, né? Sim. Então, tudo que existe surgiu do pensamento. Formou-se a ideia e materializou-se através da prática no fazer, a persistência, até chegar à realização. Quanta gente que só sonha, gente que sonha em vão, mas tem gente que empreende a jornada com coração. Tem gente que espera sempre, tem gente que arranja o pão, tem aquele que desiste, o que se ergue do chão. Gente que faz de seu sonho alicerce na vida, buscando vencer. Gente que espalha esperança num gesto ou sorriso e ensina a viver. A gente tem que sonhar e empreender. O sonho a partir da vida faz crescer. A gente tem que sonhar e empreender, que o sonho é partir da vida e faz crescer. Quanta gente que só sonha, gente que sonha em vão, mas tem gente que empreende a jornada com coração. Tem gente que espera sempre, tem gente que arranja o pão, tem aquele que desiste, o que se ergue do chão. Gente que faz de seu sonho alicerce na vida, buscando vencer. Gente que espalha esperança num gesto ou sorriso e ensina a viver. A gente tem que sonhar e empreender. O sonho a partir da vida faz crescer. A gente tem que sonhar e compreender que o sonho é partir da vida e faz crescer. Edson sonhou com a luz, Santos Dumont com o planador, Graham-Bell com o telefone, Seib com o findador. Edson sonhou com a luz, Santos Dumont com o planador, Graham-Bell com o telefone, Oswaldo Cruz desemandador. Edson sonhou com a luz, Santos Dumont com o planador, Graham-Bell com o telefone, o cantador com o seu valor, e você com o seu valor, todo mundo mostrando o valor